Olá, eu sou o Júlio César e esse é o canal Júlio na Fé. O objetivo desse vídeo é compartilhar com você uma experiência que eu tive nesses últimos dias. Eu estava conversando com um pastor de uma determinada denominação, que não vem ao caso agora, e durante aquela conversa nós falamos de algo e o Espírito Santo ele me direcionou para fazer um pequeno estudo e compartilhar um pouco de conhecimento aqui na internet através do nosso canal, com um texto, até com uma parte das Sagradas Escrituras que é muito conhecido de todos que já caminham com Cristo. E se você está buscando um pouco mais de conhecimento, quer entender as Escrituras e quer aprender da forma correta, para você também vai ser muito útil isso que eu vou compartilhar aqui, ok? E a versão da Bíblia que eu estou usando, que eu vou usar como referência para leitura, é Almeida Corrigida Fiel. Tá? Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Para não falar nada errado. Isso mesmo, Almeida Corrigida Fiel. Então, se você quiser depois comparar e tiver qualquer diferença em alguma palavra, são apenas questões de correção, não vão atrapalhar no conteúdo da mensagem, tudo bem? Então vamos lá. Qual é o texto? O texto está na carta do apóstolo Paulo à igreja que ficava em Roma, né? É um livro conhecido como Romanos da Bíblia. Ele está em Romanos, capítulo 8, versículo 28, é um texto, como eu já disse, bastante conhecido. Se você pode, pesquisa aí na sua Bíblia, dentro da sua casa ou online mesmo na internet, Romanos 8, 28, que diz assim a Escritura Sagrada: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o propósito de Deus. E o que Deus trouxe e a questão que aconteceu justamente nesse momento em que eu estava conversando com esse pastor, com esse amigo, obreiro aí de Cristo, foi algo que para mim naquele momento eu não compreendi, mas depois Deus me trouxe à luz e eu entendi um pouco melhor. Ele falou que não acreditava nessa palavra, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, mas aí posteriormente eu entendi. Naquele momento eu confesso para você que eu fiquei em choque, né? Foi algo que me chocou, porque realmente, e nisso eu digo que ele tem razão, embora a afirmação ela tenha sido um pouco generalizada demais. Porém, ele tem razão a respeito de uma coisa: todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse texto, ele infelizmente, nos dias de hoje, e eu acredito que talvez não apenas nos dias de hoje, mas em todo o tempo, ele é um texto que ele precisa ser muito bem verificado, porque realmente nós e aqueles que estão buscando o caminho de Deus, estão buscando ser guiados e dirigidos de acordo com a vontade de Deus, as pessoas que têm buscado conhecer a Deus e têm buscado obedecer aos desígnios de Deus, elas também passam, sim, por dificuldades, elas também passam por momentos de deserto, até porque o nosso caminho na direção do Pai, o nosso caminho na direção de Deus, ele é um caminho natural, sendo traçado, sendo trilhado ali de uma forma espiritual. Porque quando nós decidimos que queremos andar com Deus, nós não somos automaticamente removidos desse planeta. Nós não somos retirados, por exemplo, do nosso trabalho, nós não somos retirados de dentro da nossa casa, nós não somos retirados das dificuldades que nós temos
durante o nosso dia a dia e durante a nossa vida. Então, ele é sim, é assertivo dizer que nós vivemos um caminho natural, porém, quando nós decidirmos andar com Deus, quando nós decidirmos converter a nossa vida a esse Criador que nos ama e que quer nos ajudar e nos ensinar, nós recebemos desse Deus a bênção do Espírito Santo, que é o Espírito de Deus habitando dentro de nós. Então é certo dizer que nós andamos em um caminho natural, porém caminhando de forma sobrenatural, de forma espiritual nesse caminho. É assertivo dizer que nós somos seres que têm a sua natureza espiritual guiada por este Deus espiritual. Então é assertivo dizer sim que todas as coisas, não importa de que tipo, contribuem para o bem daqueles que decidiram andar no caminho de Deus. E se você, talvez, que está ouvindo essa mensagem hoje, pergunte, Júlio, e como que eu sei se eu decidi, se eu escolhi andar no caminho de Deus? Como que eu sei se todas as coisas, até mesmo aquelas dificuldades, até mesmo aqueles momentos de deserto, eles estão contribuindo de alguma forma para me ensinar, para me direcionar, para me guiar para o centro da vontade desse Deus e para cumprir com os propósitos que esse Deus ele tem para a minha vida enquanto nós ainda estamos nesse plano físico e não partimos ainda para o plano celestial, para o plano espiritual, porque habitamos aqui nesse lugar físico, nessa terra, nesse planeta. Como que eu sei se eu faço parte dessas pessoas, se eu estou incluído nesse contexto de aqueles que amam a Deus? E para isso, eu vou te dar uma receita muito simples. Se você tem tomado a decisão de seguir a Deus, automaticamente uma das coisas que começam a acontecer na sua jornada e na sua caminhada, e isso vai demonstrar e revelar para você se você está sendo incluído nesse texto que Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, compartilha com a igreja das pessoas que habitavam em Roma, você vai começar a sentir naquelas pequenas coisas que não vão de acordo com a vontade de Deus, naquilo que nós chamamos de pecado, que é errar o alvo, que é não andar de acordo com os desígnios de Deus, com as primícias, com as vontades de Deus, com as regras de sobrevivência que Deus nos ensina através da Bíblia, que é o seu manual para nós sobrevivermos na Terra, que é o seu manual que vai nos levar de encontro com o plano que ele traçou para as nossas vidas. Se essas pequenas coisas que vão contrárias ao manual de Deus, a Bíblia, as Escrituras Sagradas, elas começam a te incomodar, e você começa a perceber e a entender que essas coisas não fazem parte do plano de Deus, e a tua mente ela começa a notar a diferença entre caminhar com a vontade de Deus e caminhar como você caminhava antes de conhecer a esse Deus. O Espírito Santo ele tem o poder de te revelar o que é o pecado, porque assim, eu estou falando de uma forma bem comum, não estou utilizando nenhum linguajar cristão, nenhum linguajar evangélico para você entender o que é esse pecado, o que é errar o alvo. É quando você entende que aquela atitude, aquela ação que antes você faria ela sem pensar duas vezes, agora ela começa a se mostrar, se apresentar para você, te trazendo incômodo dentro do teu ser. Por quê? Porque quando você decide que você quer caminhar na presença de Deus, aquilo que é o pecado, aquilo que é o erro, ele vai te incomodar. Você vai se sentir incomodado para efetuar uma mesma prática que antes para você talvez fosse uma prática normal. E quando você começa a ser incomodado por praticar esses erros, esses desencontros com a vontade de Deus, então significa que você
assumiu a postura de amar a Deus. Você decidiu por sua vontade própria, por seu livre-arbítrio, através da sua escolha, amar a Deus. Então, você deu a autoridade para o Espírito Santo, a autorização, você assinou um contrato ali, autorizou o Espírito Santo para habitar dentro de você. E esse Espírito de Deus habitando dentro de você, ele vai fazer você participante dessa promessa, vai colocar você no centro dessa promessa, e não apenas dessa promessa, mas de todas as promessas que Deus tem para o seu povo. E aí eu digo para você que elas são muitas e são maravilhosas. Porque você vai estar sendo incluído como povo, como membro da família de Deus, através dessa decisão que você tomou. Então, quando a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, a pessoa que ela não se coloca na presença de Deus, a pessoa que ela não aceita esses desígnios e essas instruções desse manual para a sua própria vida, ela não é participante dessa promessa, ela não é participante desse texto, que é um texto de conforto, é um texto de ensino, é um texto também de consolo para aquele momento de dificuldade que você esteja passando, e que, como nós temos uma visão terrena das coisas e não espiritual, nós não entendemos o que é aquele momento, às vezes, de dificuldade e de privação, ou um momento de sofrimento, seja ele espiritual, físico, mental, seja no teu relacionamento, no teu trabalho, eu não sei em qual área da sua vida, na tua saúde, mas nós não entendemos por conta da nossa visão física, como que aquilo lá na frente, ou lá no futuro ainda nesse plano físico, ou no futuro em um plano espiritual, onde eu estarei já habitando na internet, na eternidade. Olha só que legal, habitando na internet, né? Que a gente usa a internet tanto que essa palavra, às vezes, ela entra na nossa mente. Habitando na eternidade com Deus, já habitando dentro dessa tua imortalidade, já habitando dentro de um ambiente espiritual, você não consegue enxergar isso e entender como é que algo que às vezes você está passando neste momento físico, lá na frente isso vai contribuir para você em um âmbito muito maior. E eu digo para você que quando nós entendemos e descobrimos que a nossa alma ela é imortal, ela é eterna, toda a nossa visão a respeito das coisas que acontecem nesse plano físico agora, nesse ambiente mortal, elas perdem o significado. Quando você entende que você é um ser imortal através dessa alma criada por Deus, desse espírito criado por Deus, que vai coabitar com a eternidade, você entende que todas as coisas pelas quais você está passando nesse âmbito físico, nesse plano agora, elas não têm significado nenhum, porque é muito pequeno, né, perto da eternidade. É a mesma coisa que você comparar, por exemplo, uma pessoa que ela viveu 100 anos, né? 100 anos de vida, isso comparado com uma pessoa, com um jovem lá de 15 anos, é muito tempo, não é assim? 100 anos comparado ali a alguém que tem 15 anos, essa pessoa de 15 anos, ela compartilhou apenas de 15% da vida daquela pessoa de 100 anos. Agora você imagina os mesmos 100 anos, se você comparar isso com 150 milhões de anos, porque a eternidade ela não tem fim, né? Eu usei 150 milhões de anos apenas para nós termos uma comparação. Que percentual é esse? É 0,001%? Pois é assim que nós precisamos entender as coisas que acontecem na nossa vida nesse plano físico. Elas perdem o significado quando comparadas à nossa eternidade, a eternidade da nossa imortalidade com Deus ou sem Deus. E aí existe nesse momento a parte importante dessa mensagem que eu quero que você medite muito sobre ela. Aonde você quer estar
nessa eternidade? Aonde você pretende estar nessa eternidade? Nesse ambiente com Deus, aonde a tua eternidade será uma eternidade lá de júbilo, de regozijo. Eu disse que eu não ia usar evangeliquez, né? Então vamos traduzir de felicidade, de alegria, uma eternidade onde você vai estar feliz, ou você quer passar a sua eternidade sem Deus, aonde nós entendemos e temos aprendido desde que nós tivemos a oportunidade de conhecer a esse Deus maravilhoso que nos ama tanto, que a eternidade sem Deus ela é uma eternidade de sofrimento, uma eternidade de dor, de pesar, de coisas ruins, enfim, de maus sentimentos, de maus momentos. Então, entenda que durante a sua caminhada, indo para a direção dessa tua libertação, ou essa tua caminhada na direção da tua salvação, ou essa sua caminhada na direção da tua eternidade, eu não sei em que momento você está hoje da tua vida, se você está começando, querendo descobrir a Jesus Cristo, querendo entender como é que é o processo da salvação, ou se você talvez já esteja na igreja e quer aprender mais, ou se você já está aí, tem aprendido muito e quer apenas ter certeza de alguns detalhes. Eu não sei qual é o momento que você se encontra da sua vida hoje, mas eu quero que você entenda nesse momento que quando Deus ele nos diz através ali do apóstolo Paulo, né, inspirado pelo Espírito Santo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, em primeiro lugar você tem que lembrar o seguinte: essa palavra ela é para aqueles que já estão andando com Deus e que já decidiram abandonar o erro, abandonar o pecado. Então, para esses sim, essa palavra ela é válida, porque eles amam a Deus, então eles não querem mais, não têm o desejo e buscam todos os dias abandonar aquela velha criatura, aqueles velhos hábitos, aquilo que os afastava da presença do nosso Salvador. Em segundo lugar, todas as coisas, e entenda isso, não são apenas as coisas boas que te acontecem nesse momento. Não é apenas aquilo que hoje possa te deixar feliz. Até mesmo algo que você não entende por quê, mas que naquele momento hoje possa se apresentar para você como uma dificuldade, como um atrapalho, como um impedimento, como uma entrave naqueles teus planos pessoais, como algo que te impeça em alguma coisa física ou particular desse plano físico. Entenda, a visão de Deus, ela não é uma visão apenas para esse plano físico, ela é uma visão de eternidade a eternidade. Então aquilo que você não consegue entender de que forma possa te ajudar hoje, mas Deus, se você está íntegro na sua presença e caminhando na direção de buscar fazer as coisas que Deus tem ensinado, pode ter certeza que de alguma forma, em algum momento da tua existência, aquilo vai contribuir para o teu crescimento na presença do nosso Criador e Salvador, tá bom? Eu espero que essa mensagem ela tenha chegado até você em um momento onde você esteja precisando. Eu espero que essa mensagem ela faça sentido para a sua vida e que de alguma forma Deus esteja falando dentro do teu coração e te ensinando um pouco mais, para que nessa jornada que nós caminhamos todos os dias, você também chegue ao êxito de encontrar com o nosso Pai na eternidade. Eu desejo aqui um grande abraço a todos e desejo que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus Cristo. Fique com Deus e até mais. Tchau, tchau.